Olá, amigos. Eu vou falar sobre uma passagem que é muito conhecida nos círculos cristãos, principalmente nos evangélicos, que é a primeira carta de Apocalipse que Jesus manda escrever à igreja de Éfeso. E normalmente todos sabem que ali, quando se fala de primeiro amor, normalmente é ali que nós vamos buscar o texto para nos apoiarmos. Mas a carta não fala só do primeiro amor, também não vou especificar a carta, mas queria apenas realçar uma coisa que eu acho que é de extrema importância na nossa vida. Fala da árvore da vida. E vou ler só este versículo que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O interessante no meio disto tudo é que Jesus termina as cartas sempre com coisas diferentes e eu quero associar o primeiro amor à árvore da vida. Jesus se apresenta como sendo aquele que tem na sua mão, ele se apresenta à igreja, na mão as 7 estrelas, e nós sabemos, antes das cartas, Jesus explica o mistério das 7 estrelas, que são os líderes, ou representam as lideranças, que estavam à frente das igrejas, os anjos, que também o anjo quer dizer mensageiro, quer dizer, era aquele que seria o porta-voz para depois de toda a igreja, significa que a responsabilidade maior, como é óbvio, começaria no líder, que depois passaria por toda a igreja. E ele se apresenta também como alguém que anda no meio dos candelabros. É uma visão em que Jesus diz que aqueles candelabros é a igreja, porque o candelabro era para dar luz. Tudo isto é uma linguagem simbólica, mas ele, ao apresentar-se e ao falar, a figura do candelabro sempre nos revela luz no meio das trevas, que é isto que a igreja não instituição, igreja não denominação, mas igreja seres humanos. Façam eles parte das denominações ou não, são seres humanos. E estes seres humanos, sendo igreja, de facto, são luz no meio das trevas. Ora bem, na carta, Jesus começa com um elogio, a dizer que conhece as obras da igreja, essa igreja tem algum cuidado com as doutrinas, portanto, há um elogio da parte de Jesus à igreja. Mas depois Jesus diz que tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nós já falei disto aqui e seguramente continuarei a falar, mas deixaste o teu primeiro amor. Era algo que era extremamente grave, apesar da igreja, e a igreja de Éfeso tem uma história, e essa história, a história da igreja começa com muito poder sobrenatural e muito ensino, mais ou menos durante 3 anos por Paulo. Entretanto, Paulo, antes de ir para Jerusalém ser preso, ele avisa aos líderes da igreja, quando se reúne com eles, avisa-os de que iriam entrar quer de fora, quer mesmo de dentro, gente que teria outro coração e que iria devorar. E a verdade é que tanta situação dessas foi acontecendo que a igreja foi sendo desgastada, continuaria naquele cuidado da doutrina e por aí fora, mas de facto tinha perdido o primeiro amor. E isto é uma coisa que mexe muito connosco, isto é para todos nós. E nós temos tendência a que eu próprio, a falar isto para vocês, não me posso descuidar naquele sentido de que nós sempre achamos, quando estamos a falar, sempre achamos que é para os outros. Não, tem que ser primeiro para nós. Esta é a nossa responsabilidade. Isto tem que ser uma verdade abraçada e vivida nas nossas vidas. Então, foi o que Jesus disse, mandou o apóstolo João escrever. E começa no líder, e repito, começa nas lideranças, começa naqueles que de uma forma ou de outra influenciam. Começa sempre aí. Ele diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, arrepente e lembra-te de onde caíste. Há que pôr a mão na consciência.
Há que pôr a mão na consciência. Nós não temos outra alternativa. É Jesus que nos chama a essa responsabilidade de pôr a mão na nossa consciência e tentar perceber até onde é que nós fomos, onde caímos, aonde perdemos, o porquê também de nós termos perdido. Todo o desgaste, toda a frieza, todos os embates da vida, dores que a vida nos trouxe, há muito à nossa volta a atingir-nos, de forma que muitas das vezes esse primeiro amor desaparece. E o que sobra é como se fôssemos mortos-vivos. Nós continuamos a fazer muita coisa até boa, como a igreja de Éfeso, mas sem aquela luminosidade que deveria ter. Então, Jesus diz continuando a ler, Jesus diz que se Éfeso não se arrependesse, se aquele líder não se arrependesse, Jesus removeria dela, a igreja, dele, o líder, o seu candelabro. Ora bem, naquele tempo imagino uma casa com um candelabro onde não há eletricidade, estão as lamparinas acesas, há luz. Se aquele candelabro é retirado, o que é que acontece? É isso mesmo. É isso mesmo. Quando o candelabro é retirado, nós ficamos em trevas. E trevas, na linguagem bíblica, é sem revelação. Não há revelação. Quando o primeiro amor desaparece e quando nós não nos arrependemos, porque isto bate à porta de todos nós, de todos. Quando nós não nos arrependemos, o candelabro é removido, a luz é removida. O que vai acontecer é que as obras vão continuando, o conhecimento racional vai continuando, mas a revelação no coração parou. Por muito que se fale no Espírito Santo, por muito que nós digamos que Deus fala, que Deus isto e Deus aquilo, Deus não se deixa escarnecer. E nestes dias de hoje, o mundo está a precisar disto. A Igreja está a precisar disto. Na verdade, é a Igreja que tem maior responsabilidade. O julgamento, o juízo, diz Pedro que o juízo começa pela casa de Deus. Nós somos responsáveis por isto. O primeiro amor não é brincadeira. Agora, é interessante o seguinte. Jesus diz assim, arrepende, pratica as primeiras obras. Repare, ele dá um elogio das últimas obras. Pronto. Conhece as obras e sabe que Éfeso, a igreja, a começar pelo líder, conseguia separar ali muita coisa. Doutrinas falsas, etc. No entanto, a chamada de atenção é para que volte a praticar as primeiras obras. As primeiras obras. O palavrão grego que lá está para primeiras obras, deixe-me pôr aqui os óculos, é protos. Protos, primeiras obras. Quais são obras? O que é que isto quer dizer? Quer dizer aquelas que eram as prioritárias. Protos fala da prioridade que nós damos no nosso coração. Quando olhamos para dentro de nós, o que é que lá está no centro do nosso coração? Qual é a prioridade? É que nós podemos dizer uma coisa, mas vivê-la outra dentro de nós. Qual é a área da sua vida que pode estar exatamente no centro, no trono do seu coração, onde devia estar Jesus? Quando Jesus diz arrepende, ele está a falar disto. Ele está a falar das prioridades. Porque as primeiras obras que Jesus está a falar do antigamente, as primeiras obras, ele está a falar isso exatamente porque antigamente
Essas obras eram feitas tendo como Jesus o centro da sua vida. Nós estamos a ver a Igreja gradualmente a perder o primeiro amor, a ser egoísta, a ser insensível às necessidades das pessoas. Uma Igreja politizada e uma Igreja que não está a aquecer nem a arrefecer no local. Isto é uma linguagem do povo, mas nem aquece nem arrefece. Mas não é só uma linguagem do povo, é uma linguagem que tem a ver também com a Igreja de Laodiceia. Mas é uma igreja morna. Agora repare, quando nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos a revelação. E isto é dramático, porque quando nós estamos neste estado, sabe o que é que está a acontecer? Nós estamos-nos a enganar a nós mesmos e a enganar os outros que estão à nossa frente. Porque nós fazemos-los acreditar que aquilo que estamos a falar que é a palavra de Deus. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou, respondendo ao diabo, que a palavra de Deus é toda aquela que sai da boca dele, Deus. E uma vez que o Espírito Santo está aqui, é toda a palavra que sai do Espírito Santo. E quando nós não temos revelação, quando nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos a revelação sobrenatural do Espírito nas Escrituras e na vida. Nós é que achamos que não é assim. Sansão achava que não era assim. Até ao dia. Não deixe que esse dia chegue. Arrependa-se. Sabe, isto é para todos nós. Isto não é para si e para o outro que você conhece. Não, isto é para mim, é para si. É para todos nós. É para os pastores. A começar pelas lideranças das igrejas. Disse Jesus, arrepende. Quem vencer come da árvore da vida. A árvore da vida é Cristo. A árvore da vida é Cristo. A árvore da vida não é uma árvore plantada num sítio qualquer. Não, a árvore da vida é Cristo e nós somos o corpo de Cristo. E quando você pratica as primeiras obras, baseados num primeiro amor, baseado na prioridade em que Jesus é o centro da sua vida, Jesus o alimenta a si, com o pão diário. Jesus traz revelação da palavra. Jesus traz aquele pão fresco, como ele disse aos judeus, que eram já seus discípulos e que depois o abandonaram. Eu sou o pão da vida. Eu é que sou o pão. Os vossos pais comeram do maná do deserto, mas eu, disse Jesus, eu sou o verdadeiro pão. Alimentem-se de mim. Comam a minha carne e bebam o meu sangue. Então, acho que está tudo dito. Sem Jesus no centro da nossa vida, no propósito, eu estou a falar de propósito, eu estou a falar de motivação. O que é que nos motiva? Nós vamos ajudar alguém, o que é que nos motiva? Se não for o amor. E nós fazemos-lo por amor, por causa de quê? Porque Jesus está no centro do nosso coração. Mas se Ele não estiver no centro do coração, você até pode ir ajudar alguém, mas vai a resmungar. Você pode ajudar alguém porque é cristão, ou porque você, senhor pastor, tem uma igreja aberta e parece-lhe mal as pessoas que forem lá bater ajuda. Isto já para não falar de outros casos mais graves que não se ajudam. Mas isso é outra coisa. Agora, se Jesus não estiver no centro do nosso coração, é como um metal que soa. Como diz Paulo, sem amor, é como o sino. O sino bate, faz um grande barulho, mas depois passa. Assim é o nosso coração, é a nossa vida, é o nosso ministério. Sem amor. Sem amor não há vida. Sem amor não há nada. Sem amor somos mortos-vivos. Então, faço-lhe este apelo. Arrependa-se. Arrepende-me. Vamos nos arrepender. Vamos olhar para o nosso coração e colocar Jesus no centro do nosso coração. E praticar as primeiras obras, cheios de amor, com prioridade. Quem dera que cada congregação fizesse isto.
De certeza que as aldeias, as vilas, as cidades seriam mais diferentes, seriam atingidas de maneiras diferentes, mas cheias de amor. Seria tão bom, seria algo de extraordinário. Na verdade, seríamos sal e seríamos luz. Quando Jesus está no centro da nossa vida, a nossa vida muda, o nosso coração muda, o nosso olhar muda, a nossa forma de ver as coisas e as pessoas mudam, tudo muda. As inseguranças desaparecem, porque apesar de ser chamado o primeiro amor, o amor das prioridades, o amor ágape, que é o que lá está, porque a palavra que está aqui é ágape, aquele amor do tipo do amor de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a sua. Quando nós vivemos assim, o amor se aperfeiçoa, e João diz que o amor aperfeiçoado ou maduro remove o medo. Nós deixamos de ser inseguros. Nós não temos medo daquilo que os outros dizem de nós. Nós deixamos de ter medo que nos roubem a nossa posição no emprego, no outro lado qualquer. Nós não temos medo. Nós perdemos as inseguranças, perdemos o egoísmo. Por isso é que Jesus diz: arrepende, lembra-te onde caíste. Lembra-te disso, lembra-te dessa falha que é tão destrutiva. Sem amor não vais a lado nenhum. Sem amor tu ficas sem candelabro. Sem amor ficas em trevas. Sem amor ficas sem revelação. Sem amor tu vais começar a viver só na carne. Sem amor tu vais fazer até a obra de Deus, mas sem Ele. Sim, porque pode-se fazer a obra de Deus sem Ele. Ou supostamente obra de Deus, porque não há direção. É como quando a arca ficava no arraial por desobediência do povo, e o povo queria ir à guerra sem a arca. A presença de Deus não se manifestava e o povo perdia. Assim somos nós, a querer fazer a obra de Deus, mas sem a direção dele. Paulo quis ir para a Ásia. O Espírito Santo não o deixou. Ele ia pregar o Evangelho, mas não o deixou. Depois ele quis ir para a Bitínia. O Espírito Santo também não o deixou. Simples. Porquê? Porque, na verdade, quando ele se acalmou, o Espírito Santo mostrou-lhe para onde é que ele devia ir. Então era para a Macedónia. Mais tarde ele foi para a Ásia. E na Ásia fez um trabalho extraordinário lá em Éfeso, que é isto que nós estamos a falar hoje. Ele fez um trabalho extraordinário, de tal maneira que o ministério de Paulo em Éfeso influenciou toda a Ásia. Toda a Ásia. Éfeso era lá a porta da Ásia. Então, meus amigos, repare, mas Paulo, como é que Paulo começou? Não foi ali com o primeiro amor? Não foi isto que ele depois disse aos líderes para terem cuidado? Por causa daquilo que iria entrar e iria devorar o coração deles? Então, isto é para nós hoje. Vamos nos arrepender e vamos voltar a colocar Jesus no centro do nosso coração e da nossa vida toda. E trazer para a luz, quando a sua vida não estiver bem, numa ou noutra área, traga esse assunto para a luz dos ensinamentos de Jesus, para ver o que é que Jesus fala sobre isso. Procura paz, porque no primeiro amor e no centro, Jesus no centro do nosso coração, a paz se manifesta. E quando isso acontece, nós temos o candelabro e temos o alimento do Senhor. Nós temos o alimento do Senhor Jesus. É Ele quem nos alimenta. Sim, é Ele quem nos alimenta. É Ele, através do Espírito Santo, que nos coloca pão no nosso coração. É Ele que, através do Espírito Santo, trabalha na nossa vida e coloca tudo aquilo que precisa ser colocado aqui. E pronto. Eu vou terminar este vídeo desejando o melhor para si, mas é este apelo que eu deixo. Vamos nos arrepender todos. Vamos voltar ao primeiro amor. Porque este mundo cada vez mais precisa de uma igreja que leve Jesus no centro do seu coração. E muitos candelabros têm sido afastados do coração de muita gente. Que isso não aconteça com o nosso. Estamos sempre a tempo. E mesmo que aconteça, arrependimento é para todos os dias.
Arrependimento é metanoia, no grego. Metanoia é a expansão da nossa mente. É pôr a mão na consciência e dizer: errei, Senhor, estou aqui para começar de novo. Caiu quantas vezes? Levante-se e ande com Jesus. Um abraço a todos. Obrigado.